Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a resenha deste livro, tá? O lado bom do lado ruim. É um livro muito bom e fala dos sentimentos negativos, né? Dos nossos sentimentos que trazem dor e sofrimento, as nossas angústias e qual o lado bom disso tudo. Porque se nossa vida fosse toda ela voltada para positividade, se tudo fosse um mar de rosas, também não teria alegria, não teria sentido, né? Não tem como ter alegria e felicidade sem a tristeza. Uma dessas emoções valida o outro, né? E aqui eu gostaria de falar esse livro é tão maravilhoso e tem um conteúdo tão rico, mas eu vou falar só sobre um item apenas. Eu vou falar apenas sobre a tristeza, tá? Vou fazer um resumo só desse capítulo da tristeza. Então vamos lá. A tristeza é um sentimento, é uma aberração química encontrada do lado do perdedor. Sempre aquela pessoa que tem a sensação de perda, ela fica triste, né? E é comum, quando nós perdemos algo, a gente se entristecer. E a única forma da gente não ficar triste é a gente abrir mão de um mundo melhor. Seria a gente estar aceitando tudo. Se a gente estiver aceitando tudo, nós vamos ficar tristes, né? Embora a palavra de Deus, até a Bíblia, peça que a gente faça isso, ensina que faça isso, que nós vivemos em contentamento, vivemos em estado de graça, né? Em tudo dai graças a Deus. Quando você consegue realmente viver o Evangelho dessa maneira, então realmente seus momentos de tristeza vão ser bem raros, tá? Mas vamos ver aqui o lado bom da tristeza. Eu vou dar um exemplo para vocês bem claro, o seguinte. Pensa um recém-nascido, né? O quanto o choro ele é insuportável e desagradável. Então, quando a criança quer algo, ela tem esse choro insuportável. Mas se não existisse esse choro, todos nós estaríamos mortos. Por quê? É através dessa emoção que a criança reivindica, né, as suas necessidades. E aí os pais vão lá oferecer aquele cuidado. E se a criança não tivesse o choro, ela não sobreviveria. Nenhum de nós estaríamos vivos, porque estaria todos mortos. Porque como que vai alertar os pais sobre os desejos e o cuidado? Uma das ferramentas de sobrevivência é exatamente o choro. Então observam por aí o quanto que é importante também na nossa vida, mesmo na nossa vida adulta, os sentimentos negativos, como eles também nos auxiliam a uma mudança de direção, tá? Mudança de algum hábito, mudança de rota de alguma coisa, adequando a nossa vida a um estado de alegria e de felicidade. Aqui no livro ele traz também um exemplo muito forte, inclusive, mas a percepção da tristeza. Ele relata sobre uma jovem que ela foi convencida através da internet a mostrar-se os seus seios. E como se não bastasse, como é normal isso, esse vídeo viralizou-se, tá? Então ela ficou conhecida pela cidade, né? Nas escolas, em todo lugar. Os pais, com tentativa do resgate, mudaram de cidade, tudo, mas a agressão, a violência através da internet não cessou com mudança. E essa jovem pegou e acabou tirando a própria vida. E aí, por que nós temos essa tanta agressão a um fato desse? Porque as pessoas que estão fazendo aquela agressão, aquelas imagens, aquele vídeo, elas não tinham a percepção da tristeza causada naquela jovem. Eles não tinham acesso, né, ao seu rosto, seu olhar cabisbaixo, a sua tristeza de vida, o seu desgosto, a sua vergonha, né? E o quanto ela estava se encolhendo e o quanto ela estava se reprimindo.
E aí fica um alerta para nós. A tristeza, ela é uma emoção positiva, tem um lado bom dela, é necessária para a nossa vida, para que haja mudança, mas nós temos que nos observar que essa tristeza ela não pode enraizar dentro do nosso coração e ela não pode perdurar muito tempo, porque dependendo do tempo que essa tristeza fica, torna-se uma depressão, isso torna até uma função. Para que você vença essa tristeza, essa dor da tristeza, você acaba criando um mecanismo de defesa que pode virar um comportamento, né? Via-se um trauma. Para esconder essa tristeza, você acaba desenvolvendo um transtorno de personalidades que vai te aliviar dessa tristeza, mas vai causar dores em outras áreas. Então, você tem que ressignificar e tem que ser curado dessa tristeza. Mas tem um lado bom da tristeza também, do mesmo exemplo dessa jovem que chegou a suicidar. Vejamos vocês, no mundo animal, o que a tristeza traz? A tristeza ela traz a paz e ela evita o conflito. Por quê? Quando tem a disputa de território e o perdedor, né, o macho que perde naquele confronto, ele demonstra exatamente essa tristeza, que ele é o perdedor. Então ele vai abaixar os ombros, vai abaixar a testa, vai abaixar os olhos, vai se inclinar. E essas expressões de tristeza dele mostram que ele não quer mais o confronto, ele não quer mais estar naquela disputa, ele se rendeu. E ali ele vai buscar outro território, vai buscar outra fêmea. Então a tristeza, quer dizer, o choro, ele evita uma briga, né? Evita um confronto. Então essa é uma qualidade da tristeza também. Ela pode evitar muitos transtornos e muitos conflitos, evita-se a guerra. Um outro exemplo citado nesse livro também é o seguinte: um pesquisador, né, um psicólogo, ele fez o seguinte teste. Ele pegou 2 grupos de pessoas. E um grupo de pessoas, ele colocou para eles assistir vídeos de comédia, de alegria, tá? E já a outra metade estava assistindo filme de tristeza, pessoas morrendo de câncer, guerras e tudo. E após eles assistirem esses vídeos, eles colocou para eles assistirem vinhetas de pessoas tentando justificar e explicar que eles não fizeram um roubo, que eles não eram ladrões. E curioso o seguinte: aquelas pessoas que assistiram o vídeo de alegria, que estavam alegres, felizes, elas não conseguiram perceber quais dos autores estavam mentindo nos vídeos. E já a outra parte de pessoas que estavam tristes, elas conseguiram perceber que aquelas pessoas que realmente tinham roubado, porque nesse experimento algumas pessoas realmente eram ladrões, mas outros eram realmente pessoas inocentes. E aquelas pessoas que no teste ficaram assistindo os vídeos de tristeza antes de fazer a análise, elas tiveram um acerto muito maior. Então isso quer dizer o seguinte: quando nós estamos tristes, a tristeza melhora a nossa percepção, tá? Então nós desenvolvemos porque a nossa mente racional fica mais ativa, a gente fica mais reflexivo. Então você consegue perceber melhor as mentiras, o engano do outro. Então sua atenção melhora em muito. É um outro lado bom de estar triste. E quando a gente se depara com a tristeza, nós conseguimos refletir mais sobre situações da nossa vida. Permite que nós tenhamos uma racionalidade maior. Então nós tomamos melhores decisões quando nós estamos no estado triste, de tristeza. Então esse é um outro benefício da tristeza, né? E da mesma maneira, nós temos um outro lado da tristeza que é muito importante, que é o lado talvez mais poderoso, mais forte da tristeza, que é o quê? É o luto, né? Que o luto ele é o quê? É um estudante ponto final, é uma definição.
E a decisão, toda decisão, ela quer dizer realmente morte, né? A decisão reflete-se a morte. E o que acontece? Quando nós estamos diante do luto, o luto ele dá uma tristeza, a gente baixa energia, a gente baixa a guarda, a gente fica sem prazer, a gente fica expectativas, a nossa alegria ela é abafada. Mesmo assim, o luto ela é inevitável, ele é crucial para o quê? Para que a gente possa compreender a perda, que a gente possa aceitar o fim. E primeiro, o luto, né, ele nos afunda, para depois a gente emergir de novo e voltar-se à vida normal. E não há como um ser ele ficar-se bem, se tornar saudável, sem ele passar por essa experiência do luto, sem que ele passe pelo processo do luto. E o luto, todo mundo que está no velório, as pessoas estão ali tristes, né? E essa tristeza, ela é muito importante para a finalização desse processo. Então nós podemos dizer o seguinte, então só nesse capítulo, você vê, só sobre a tristeza, nós podemos analisar o seguinte, esteja atento aos disparos da tristeza, às expectativas frustradas, ameaças inacabáveis e perdas inevitáveis. São situações que nos levam à tristeza. E qual é o lado bom da tristeza? Produz maior capacidade reflexiva, um pouco de mau humor faz parecer inteligente a pessoa, por quê? Porque a pessoa consegue raciocinar melhor sobre as situações, melhora a capacidade de discernimento entre a verdade e a mentira, ajuda a produzir argumentos mais convincentes, diminui a agressividade alheia, reduz a nossa energia para brigar, mostra o que é de fato importante. Então, embora seja um sentimento a priori de que todo mundo tenta evitar, nós não devemos evitar a tristeza. Não tem como evitar a tristeza, ela é necessária para o nosso amadurecimento. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos compreender os nossos sentimentos. Todos os sentimentos que nós sentimos, eles precisam ser compreendidos. Porque o nosso presente está muito ligado ao nosso passado. E isso é inevitável. Todo mundo vai ter essa ligação com o seu passado. E o nosso passado ele precisa ser resolvido. Então você precisa compreender o passado. E assim que você compreende o passado, você ressignifica ele. Você compreendendo ele, aí sim você começa a entrar no processo de cura do passado. Porque senão esse passado ele fica uma ferida. Né? Quando ele não é resolvido, ele fica uma ferida. E essa ferida fica uma ferida crônica. E se você não tratar essa ferida vai afetar todos os seus dias futuros. Todo o restante da sua vida vai ser alterado diante desse passado e diante dessa ferida não curada. Tá? Então o nosso passado ele não pode ser esquecido, ele tem que ser curado. Então está aí a importância de você aceitar os seus momentos de tristeza e compreender esse estado íntimo que você tem. E com essa compreensão desse estado íntimo, né, aí você vai tirar o proveito, você vai tirar o melhor. E daí que vem o nosso crescimento, né? Isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa existência. Eu estou lendo o livro, não concluí ainda, e eu já resolvi fazer esse resumo só desse capítulo, tá? Sobre a tristeza. E eu, dependendo do restante da leitura, eu gravo outros vídeos para você, para que nós possamos, né, crescer e amadurecer. Que nós possamos, através do conhecimento, do autoconhecimento, a gente realmente encontrar o nosso valor aqui na vida. Porque a gente só se valoriza, a gente só se ama quando a gente se conhece. Então fica aqui um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha. Se você tem algum amigo, alguma pessoa que está passando um momento de tristeza, talvez esse vídeo possa levar uma mensagem, possa ajudar de alguma forma, tá? E que Deus abençoe você e que a sabedoria possa ser a nossa noiva, possa estar ao nosso lado.